como que as pessoas prefeririam? Achar o carro, né? Já deixar o IPVA pago, entregar pago ou apagar. E eu coloquei exatamente a situação. Estou divulgando agora o resultado. Ó. 100% das pessoas entenderam que devem entregar o IPVA pago. Quando o meu, né? Quando o meu não está pago o da loja não está pago, porque vai vencer. Eu coloquei a situação aqui em dezembro, né? E o do cliente está pago. Aí, só para contextualizar todo mundo aqui, senão o pessoal vai boiar, né? Só para todo mundo entender, lá em Santa Catarina, o IPVA vence em outubro. Olha isso. Não, é pelo final de placa, vamos dizer, né? Se o Mas carro tem carro que vence em outubro, não é isso? Isso, exato. Então, resumindo, durante o ano inteiro, eles têm o desafio do Brasil todo vencer antes. Aí, quando você chega lá em Santa Catarina, o deles não venceu. Aí, o que eles fazem? Compram e vendem sem transferir o IPVA, mas aí, no final das contas, o cliente se sente lesado. Não é isso? Então, ó, só para passar a estratégia, eu acabei de mandar, todo mundo disse que tem que entregar pago. O outro que eu perguntei aqui, o que é mais justo, né? Coloquei aqui, embutir no preço ou informar no texto, quando você faz o anúncio do carro. O que todo mundo respondeu? Embutir no preço. Olha que doideira. Então, e tem mais uma pergunta que eu tinha feito antes, que eu não achei aqui, mas eu vou jogar daqui a pouco lá no Stories lá. Então, olha só que interessante, para a gente pegar. Perceberam como que o cliente, na hora de negociar, ele quer que as coisas estejam mais claras e mais fáceis. E aí, volto a falar e relembrar sempre. Quem tem a ideia de que é pelo preço, somos nós revendedores, sabia? Somos nós revendedores. Eu lembro que eu falei, eu não sei se eu passei, eu acho que eu falei aqui, sobre o restaurante, né? Tinha um restaurante que o prato custava R$ 229, sei lá, eu peguei o prato mais caro que tinha lá. Falei, a gente tá viajando, estão passeando, vamos pegar o melhor que tem nesse restaurante. E aí, o que ele informava na oferta dele? Olha, esse prato aqui é para 2 pessoas. 2 pessoas. Quando veio o prato, vieram para 4 pessoas. E o sabor, o queijo, a quantidade de carne, assim, transbordando. Aí eu te pergunto, você acha que eu voltaria ou indicaria aquele restaurante para alguém? O que vocês acham? Claro. Então, a pegada é essa. Às vezes eu volto a falar, testa, mas existem coisas que vocês vão percebendo a partir da qualidade dos vendedores imbatíveis que nós estamos nos tornando, o preço ele não se torna um empecilho. O que se torna um empecilho é a experiência, entendeu? Se ela é negativa ou positiva, igual o que aconteceu com o rapaz. Eu sei que ele negociou bastante, acho que até o Luiz falou comigo, Luiz, parece que o cara é comprador de carro, não é possível. A quantidade que o cara fez. Eu sei que esse cara, às vezes, ele é uma exceção da regra, né? Mas o ideal é o quê? Quanto mais margem você deixa, mais você pode caminhar. E o cuidado é o quê? Tenha um ponto final claro, onde ele perceba que você não vai andar mais. E aí, no caso ali do Rodrigo, né? Você chegou com ele. Chega com ele, tem que perceber que tem um fim da linha. Porque o cliente, ele também nota e ele observa a hora a qual você está guardando o ouro. E quando você está dando muito fácil, ele não vai parando de pedir, né? Luiz, você me dá IPVA do carro? Dou. Luiz, eu quero também o tapete, hein? Tá bom, te dou o tapete. Luiz, o cara não vai parando de pedir. Ô, Luiz, tudo que ele pede, o Luiz vai dando. Fala, Alexandre. Essa venda, eles não deixaram a margem, né? Eu acompanhei também. Teve 2 situações, tá? Esse carro tinha 2 clientes para ele, 2 fechamentos. Fechou com o outro que chegou depois. Uma ficha aprovada, só que o carro é qualidade, um carro 2017, um X, 40 e poucos mil km, carro impecável. Só que com esse dentista, como ele não tinha tempo, né? Então, eles ficaram nisso. Não tem tempo de vir, não consegue vir, tem que ser na hora dele e tal. E se tivesse guardado a margem, alguma margem, teria fechado com ele. Porque ele tinha pago o IPVA do carro dele já,
e eles queriam cobrar o nosso, entendeu? Então, é aquilo lá. É só vantagem para a loja, né? Eles enxergam, né, o cliente. Mas se tivesse deixado a margem até o cliente vir negociar dentro da loja, eles teriam fechado. Porque o cliente nem viu o carro, nem, sabe, eles levaram na mecânica, não teve esse contato direto com o cliente. Foi só por telefone, foi, enfim. Se tivesse deixado o cliente vir dentro da loja para a última cartada, aí eu acredito que o cliente teria fechado, sim. O legal... Então, assim, hoje nós aprendemos, que não temos que ir direto para a venda, sabe? A nossa equipe conseguiu enxergar isso. Antes, legal. Tipo, um mês atrás, era direto na venda. É a venda, é a venda, é a venda. Não, primeiro é o atendimento. Vamos fazer o atendimento para depois pensar na venda. A venda é uma consequência hoje, sabe? Legal. Só para vocês terem ideia, olha o que a Fernanda colocou lá. Nós passamos, geralmente, o valor com 5 mil a mais. Olha só. Passa o preço do carro com 5 mil a mais. Por quê? 3 mil é de acessórios e 2 mil é de emplacamento. Olha só que legal. Olha só. Então, assim, se você for pegar ali e inverter, botar os 5 mil a mais e colocar vamos colocar assim, né? Os 3 mil de acessório para emplacamento, no caso de vocês, né? Para IPVA, e já deixar um emplacamento embutido, quando o cara vier com o IPVA dele em aberto, você lucrou 5 mil a mais. Pô, Luiz, mas como é que eu vou trabalhar com um carro 5 mil a mais? Posso falar do fundo do coração? Eu observo que cada dia mais o que está acontecendo é que nós nos tornamos ótimos compradores. Só que, na hora da gente vender, a gente continua comprando o carro para o cliente. Vê se vocês concordam comigo. Que, assim, às vezes a gente está ali, está atendendo, mas a gente fica assim, cara, mas eu não faria se tivesse no lugar dele. E aí você para de sugerir. E o cliente, ele tá ali, um ouvidão na sua frente, e você não economiza o seu tempo perguntando para ele. Você já vai dando a cartada. Aí eu te pergunto, chega na Fernanda aí agora, com um carro 5 mil a mais do preço, que ela já passa de cara, e aí eu falo, vendedores, por favor, simulação de financiamento não é para passar na zero sem seguro no banco mais barato. Não é. É a mesma coisa. Igual eu cheguei com o Luiz e falei, né? Luiz, mas quando você passou o financiamento? Não, ele tinha 2.550. Quanto você passou? 2.522. Eu falei, então, mas esses, né? Esse R$ 30, 35, às vezes é 1.000 a mais para fazer uma das coisas que ele queria. Aí o Luiz, não, mas esse cara foi esquisito, não foi para todo mundo aprender. Mas isso reforçou, mais uma vez, a necessidade de termos margem na negociação. Fala, Luiz. Não, realmente esse é um cara que é totalmente diferenciado de todos os outros, entendeu? Então, ele já sabia o que queria, eu quero no meu banco, ele já tinha uma ideia de parcela no banco dele, já fez simulação, né? Então, esse não podia botar nem R$ 30, nem 40, nem botar, vou botar R$ 1.000, vou botar a transferência e não vou falar nada para ele na prestação. Que na hora que ele for assinar o contrato, ele vai ver tintim, esse é o cara que vai ver. Então porque é isso, mas isso aqui, por que tu botou mais 550, entendeu? Tem cliente que a gente sente, o vendedor, ele sente na hora do cliente, pô, esse aqui não é aquele cara que não vai perguntar muito, beleza, então tá, vou te dar transferência, a gente bota já tá na parcela ali, né, bota os 550 na transferência e o cliente não vai nem cogitar nem perguntar nada, entendeu? Mas, cara, esse é excepcional, cara. Esse aí, ele tudo assim, tudo uma regrazinha dele. Então, ele já sabia de tudo, entendeu? Parecia que ele já trabalhou com carro. Legal. Fala, Daniel. Tá aqui. A minha venda foi mais ou menos, eu acompanhei essa venda do Luiz, o cara era bem metódico mesmo, assim, ele não ia muito no... Eu gosto de atender, às vezes, na velocidade, né, de tacar-lhe o pau e pegar o negócio e não dá muito tempo pro cara pensar, né, mas essa venda de ontem que eu fiz, no caso, no que eu fiz o test drive com o cliente já estava me cantando, PVA, não sei o quê,
Ah, aí eu já entrei no Detran, conversando e trabalhando ali na telinha, né? A gente tem no Detran, ver documento e tal. Eu já joguei 1.000 a mais, que era o valor do documento, né? Aí o Alexandre, ele já deu uma margenzinha para a gente trabalhar, né? Falou, ó, vocês podem trabalhar com essa margenzinha X. Aí eu falei, então vai encaixar. Já passei 1.000 a mais na parcela, na simulação. E o cliente tinha assim, no meu banco eu tenho taxa de 1,5. Eu falei, mas o teu banco não passou com o IOF. Aí o valor final vai ficar igual ao meu. Fica nessa, né? E o cliente foi concordando comigo, sem gaguejar aí, né? Então aí no momento que eu falei, eu consigo te dar, a gente deu um desconto no carro, né? O desconto que eu tô te dando, eu não consigo te dar aqui PVA, mas eu vou fazer um negócio top para ti. Eu vou manter a parcela que eu dei, né? E te dar e vou embutir ali o IPVA, mas eu vou brigar para ti para ficar o mesmo valor. Então não vai ter diferença na negociação e eu vou te dar a transferência. É isso aí. Uma das coisas que eu faço muito é o quê? Olha, vamos fazer o seguinte: quem vai pagar isso aqui não vai ser nem eu, nem você. Vai ser o banco. Se eu conseguir fazer isso, você fecha comigo? Olha só, a sensação do cara é o quê? Que ele tá Nem eu estou ganhando. lesando a loja, né? Nem o Verdade. cliente está sendo lesado. Tá fazendo sentido aí, Hugo? Tá fazendo sentido aí, Clóvis? Vocês já tiveram uma situação dessa? 100%? Tá pegando? Angélica, Fernanda. A Fernanda, ela não faz a simulação do financiamento, mas quando eu vier aqui para a gente passar as estratégias de financiamento de cada banco, né? Cada dia que passa está mais automático, mas tem uns pontos que a galera ainda dá mole desnecessariamente. Eu vou trazer exatamente isso, que na hora que a gente está passando o financiamento, é bom você virar, às vezes, o computador para o cara e ele não sabe identificar onde está o retorno, onde estão os itens, e você pega o banco mais caro. E você vira mesmo, vamos lá, para você demonstrar e mostrar para ele que está sendo verdadeiro. Foi isso aí que Demonstrar eu para ele fiz. com transparência, entendeu? Eu Foi fiz isso que você fez, né? exatamente isso. Isso eu Vira fiz. o banco assim, e você fala, cara, simula aí. Simula aí, vai. Ainda mais quando o cara tem uma entradinha boa, faz aí, faz você. Que o cara vai vendo assim, cara, não tem rolo, né? Não tem jeitinho. Só que você tá pegando qual? O banco mais caro que você tem na sua loja. E deixa ele simular. Não, diminui, entra, aí fala, tá vendo? Deu tanto. Fala, Rodrigo. É que assim, o cara, o vendedor, né, a gente tem que ficar atento. Que nem lá na loja os vendedores conseguem passar a ficha ali, né? Nesse caso dessa cliente ali, ela tinha 68 anos. E Tinha deu banco que estava recusa. negando, o banco estava negando por causa da idade. Aí eu assim, Daniel, negou por causa da idade. Você tem que falar isso para o cliente. Olha só, o único banco que vai financiar para a gente hoje é esse aqui, nessa condição, e não tem, sabe, o que é. Não é culpa minha, não é culpa. Enfim, é essa aqui a melhor condição para você. E Exatamente. aí, quando a gente meio que fez isso, sabe, que você falou, tipo, o cliente entender que chegou no final o negócio, entendeu? Chegou no final. É ali, ponto, acabou. Não tem mais como, briga para aqui, briga para ali, faz isso. Chegou no final, acabou. Aí, quando eu dei esse toque para o Daniel, e aí ele também viu essa situação, a coisa, tipo, fechou rápido, entendeu? Porque Andou, né? daí tava ali, mas aqui, consegue ali, não sei o quê. Não tem como, entendeu? Mas chegou no final aqui, ó. É isso aqui. Aí deu certo ali também. O Daniel conduziu bem, só, né, tinha esse detalhe que eu acho que ele não tinha lembrado. E aí a gente conseguiu. Não, Rô, ali até deu recusa, não foi nem por causa da idade, é porque era histórico interno no Itaú e no Safra ali ele falou também que foi score baixo. Aí ela deve ter tido algum pepino lá interno, tá ligado? Entendi isso que eu ia Aí, falar, porque eu fui operador de negócio, não sei se vocês sabem, aí, do Itaú durante 5 anos, né? Eu estava para virar coordenador e tudo, então, assim,
que acontece? Quando você tem um cliente, por causa da idade dele, no Itaú era a partir de 73 anos, não financiava mais, né? Mas assim, o que você pode fazer? Se ele tem capacidade de pagamento, você pode entrar com uma pessoa mais jovem para ser uma garantia de vida e um responsável legal. Eles não estão mais preocupados em receber. Eles estão preocupados em quem cobrar caso a pessoa venha a faltar. Entendeu? É uma expectativa diferente. Um vai trazer o dinheiro, o outro vai trazer a vida, o vigor físico, vamos colocar assim. Então, fica aí de dica, que às vezes você fica assim, pô, mas como é que eu vou colocar meu sobrinho que tem 25 anos, que está fazendo faculdade? O banco aceita, tá? Ele, óbvio, vai assinar junto, e o que eu costumo falar muito é o seguinte, quando tem essa questão de avalista, né? Vamos dizer que fosse o inverso, que fosse uma pessoa idosa e que não tivesse nome, né? Diferente do caso que aconteceu. Como que eu viro essa negociação? Olha, o banco não está fazendo a liberação do crédito e pediu um avalista. Você tem um avalista? Aí a pessoa vem, tem. Então, tem um detalhe. Se ele entrar como avalista, vai para o Bacen os 2 nomes. Eu não sei se vocês sabem disso. Os 2 nomes ficam com informação dentro do Banco Central que estão com crédito tomado. E aí, o que eu viro e falo? Se ele vai ser avalista e ele assina, por que você não deixa o seu nome liberado para daqui a pouco o seu score melhorar de novo? Até mesmo você transferir o financiamento para o seu nome e só o dele fica com informação no Bacen. Aí, o que o pessoal faz? Pô, verdade. Pronto. Olha como é que você se livra daquela responsabilidade, né? E isso é como? Trazendo um benefício e uma solução inusitada. Porque às vezes o pessoal fica forçando. Aqui, passa no nome dele, vai no nome dele, tem outra pessoa para dar o nome, não sei o que, não sei o que. Isso às vezes a pessoa fica chateada, incomodada. Então, o que você pode fazer que é mais interessante e melhor? É mostrar para a pessoa que a partir do momento que ela trouxer esse outro, você vai conseguir, ao invés de usar 2 nomes, usar um só. Pegaram? Fez sentido aí? 100%? Anderson, quer comentar alguma coisa? 100%? Então, vamos lá. Ó. Dando sequência aqui em como ser a solução do seu cliente, primeiro ponto, a gente bateu muito aí, foi o lead time. Segundo tempo, vendendo à distância. A gente viu que a galera aí já tem bastante gente que está vendendo à distância, mas eu quero saber se tem alguém com alguma dúvida ainda de como vender à distância. Está tudo muito claro para todo mundo? O Hugo tinha me perguntado também semana passada, 100%. A gente não pode ter dúvida nenhuma nisso aqui, hein? Pelo amor de Deus. Que hoje eu quero trabalhar a consignação e o repasse, né? A Venda Macan já fez, o exemplo do remédio na farmácia também. Eu vou só comentar esse detalhe aqui, que eu acho que eu não falei na semana passada para a gente ter um entendimento maior, né? Do que significa esse remédio aqui na farmácia. Eu não sei se vocês já perceberam, e não sei se tem droga raia também na cidade de vocês, mas olha que interessante. A droga raia, a partir de agora, ela começou a pegar na mão do cliente. Olha só, quando ele está chegando no caixa, vem a pessoa de trás do caixa, se apresenta, pega a cesta, leva para o balcão, vai junto com a pessoa e dá o nome e pergunta se foi bem atendido e tudo. Olha que doideira. Uma drogaria, né? Que é um negócio de você pegar o remédio e entregar para o cara. Olha o nível de qualidade. E aí, o que aconteceu quando eu estava dentro do balcão pedindo o remédio? A pessoa viu que não tinha. Luiz, olha, não tem esse remédio. Aí ela foi, abriu o sistema dela na mesma hora, porém, eu localizei aqui que na minha unidade, que não é da Vila Santa Cecília, mas do bairro Aterrado, você pode pegar lá. Eu posso reservar esse remédio para você pegar lá? Que horas no seu nome? Olha que interessante. Legal, né? Só que aí, o que é melhor do que isso? Seria naquele momento, o qual eu estivesse lá dentro, ela já me cobrasse, olha só a sacada, ela já me cobrasse e determinasse o horário que iria entregar na minha casa. Você concorda que eu pagaria? Olha só, ela me fez a opção
de eu ir num outro lugar, num outro dia, para buscar o que eu queria. E ela é deixar reservado para mim. Mas você concorda que isso me deu trabalho? Eu ter que ir em outro bairro, me organizar, sendo que eu já estava ali naquele momento? Então, o que a gente tem que aprender com isso? Primeiro ponto, veja uma forma de receber do seu cliente e você fazer o trabalho todo por ele. Pegou? O cliente está dentro da sua loja. O cliente está para fechar. O que falta? O que precisa? Igual agora. Estou vendendo um carro para um cliente do Piauí. Ele é de Teresina. Luiz, eu quero comprar um Chery da Caoa e eu não estou conseguindo na minha cidade. E ó, posso falar para vocês, loucura, tá? Eu estou tentando ligar para a Caoa de Teresina, não estou conseguindo, tem uma semana. E aí, o que eu fiz? Estou localizando uma concessionária que topa fazer o faturamento para lá. Olha só, porque ele quer uma entrada com 50% de entrada. E aí eu te falo, a concessionária se nega a fazer o financiamento? Não. Aprendam isso. E aí uma outra coisa que eu vou perguntar daqui a pouco, né? Se já está vendendo carro zero. Porque a concessionária e essas promoções que você vê na televisão e na propaganda, se você tiver um bom relacionamento com o gerente, se você conectar com o vendedor, que seja inteligente, se mostrar interessante, dar volume de vendas para ele, ele vai fazer o financiamento pela concessionária e você vai dar as mesmas condições de pagamento que tem lá. Luiz, então qual vai ser a diferença? Em primeiro lugar, que você só está onde você está agora, beleza? E isso tem valor. E deixe muito claro isso para o seu cliente. Segundo ponto, é a condição a qual você vai demonstrar que você vai entregar o carro mais rápido. A concessionária, ela é meio maluca, né? Eu não sei por que o pessoal faz isso. Mas, normalmente, eles entregam mais rápido para o revendedor do que para o consumidor final. Olha que doideira.